no comecinho da Bíblia, Gênesis, você vai ler Deus criando os céus e a terra. E aí Deus prepara tudo, Deus prepara os céus, Deus prepara a terra, e ali Ele cria os animais, e depois Ele vem e forma um homem. Amém? Ele forma um homem, e o homem ali foi feito conforme Ele quis. Só que a Bíblia diz que após Ele fazer a mulher, você sabe da história, o homem entra em pecado, o pecado vem àquele homem. Só que a Bíblia diz que quando eles entram em pecado, preste atenção, a Bíblia diz que quando eles entram em pecado, Deus vem no jardim, e quando Deus chega no jardim, Ele pergunta, cadê você, Adão? Adão se pronuncia, estou aqui, Senhor. Onde você estava? Eu estava escondido, Senhor, porque eu senti medo. Eu senti medo e aí eu me escondi, eu vi que eu estava nu, e eu me escondi. Agora preste atenção numa coisa. Naquele momento em que Adão peca, foi um momento marcante espiritualmente na vida do homem. Por quê, Rafa? Porque naquele momento não havia morte. Amém? Então naquele momento em que Adão peca, a imortalidade foi quebrada. E quando foi quebrada a imortalidade, preste atenção, entrou, querido, a alma e o espírito começou a entrar em atrito. A alma e o espírito começou a entrar em atrito. Sabe aquela passagem que diz há uma guerra entre a alma e o espírito? É mais ou menos isso. Quando Adão peca, Eva peca, há um atrito no reino espiritual. Foi declarado que não há mais imortalidade. Aí a Bíblia diz que ele tem um sentimento emocional. Adão tem um sentimento emocional. O primeiro homem da história a sentir um sentimento. E qual foi? Medo. O primeiro sentimento na história da humanidade foi o medo. Adão, como homem modelo para a humanidade, seu primeiro sentimento foi medo. Eu acredito que tudo que Adão passou, assim como ele era modelo, algumas coisas têm que acontecer na nossa vida. Por quê? Porque ele era referência. Sim ou não? Então começou a batalha entre a alma e o espírito. Após isso, Adão iria experimentar a morte. Preste atenção. Vamos ler Gênesis 3, 9 ao 10, para não ficar só nas palavras. Gênesis capítulo 3. Versículo 9 e 10, que diz assim, todos acharam? Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Amém? E a verdade é que a Bíblia diz que quando Adão sente medo, ele se olha e ele enxerga aquilo que não era para ele enxergar. Quando Adão peca, ele entra em um cenário de medo e ele começa a enxergar coisas que não deveria enxergar. E é por isso que ele mesmo diz, olha, eu senti medo e por isso eu me escondi. Medo porque eu estava nu. Ou seja, não era algo que estava fácil, visível. Deus tinha ocultado naquele momento a nudez, mas Adão, quando ele peca e sente medo, a primeira coisa é ele descobre a nudez. Preste atenção, querido. Quando nós sentimos medo, nós começamos a enxergar coisas que não existem. Coisas que não era para nós começar a enxergar. O cenário de medo nos coloca em um como que eu posso usar essa palavra, meu Deus? Nos coloca em experiência. E aí a gente vai ter que...
palavra certa, para não confundir somente. E aí a gente começa a enxergar coisas que Deus queria ocultar de nós. Por isso que Deus diz, um pouco para frente em Gênesis, agora, Ele é como um de nós. Ele já sabe o bem e o mal. Estava oculto. Nós só saberíamos o bem, mas quando houve essa quebra de imortalidade, nós descobrimos o mal. E o problema de tudo isso, desse cenário de medo, é a reação, que toda reação, a reação desse cenário de medo, nos faz perder os benefícios que a gente adquiriu em Deus. O cenário que Adão vivia, o cenário que Deus plantou Adão, ele perdeu porque sentiu. Sabe por que a gente perde algumas coisas na nossa vida? Porque nós sentimos medo. Eu lembro uma vez, isso já dividi com bastante gente aqui da igreja, meu irmão, ele jogava muito futebol, e ele fazia escolinha na escolinha do Cruzeiro, lá em Alphaville, e ele jogava um bolaço. E aí eu lembro que ele foi chamado para fazer um teste no Atlético Mineiro. Eu estou falando de time, as mulheres não vão entender, pastor, mas... E aí ele foi chamado para fazer um teste no Atlético Mineiro. E aí eu lembro que ele chegou em casa todo feliz, e aí começamos a fazer algumas contas para ver se daria para ele viajar. E aí nós chegamos a um número e minha mãe falou, filho, dá para você viajar. Você vai viajar, você vai passar 1 semana ou 2 longe da gente, mas você volta. Quando minha mãe falou 1 semana ou 2, ele, opa. Ele falou, vou ter que ficar sem vocês. Minha mãe, é o certo. Nós não temos condição de ir a família toda. Então vai você. Ele disse, não mãe, eu tenho medo de ficar longe da minha família. E eu não vou. Teve a oportunidade de usufruir de um benefício que Deus tinha dado, mas por conta do seu medo deixou passar. Sabe quando você olha para trás e você fala, meu Deus, não era para mim estar aqui, era para mim estar ali, mas aconteceu o que eu senti medo. Esse foi o benefício que Adão perdeu. Foi após ser expulso do jardim, olhar para trás e falar, meu Deus, olha o que eu tinha. Olha onde eu estava. E agora Adão começa a experimentar algumas reações como consequência. Algumas reações começaram a gerar consequências na vida de Adão. E como o primeiro homem da história a sentir medo, foi o primeiro homem da história a sentir a dor da perca. O primeiro homem da história a enterrar o seu filho. Eu acredito que na vida de Adão, aquilo foi gerado um trauma na sua vida. Irmão, a Bíblia não fala isso, tá? Você vai ler e falar, irmão, está falando que Adão foi traumatizado. Mas humanamente falando, e se fosse nos dias de hoje, talvez foi o maior dos traumas na vida de Adão. Foi perder um benefício por conta do seu medo, se esconder daquele que poderia resolver o seu problema. Deus tinha toda a solução para resolver o problema de Adão, e ele se escondeu. Não espere Deus resolver o seu problema se você quer ficar oculto, escondido. Então, naquele momento, quando houve tudo isso que eu estou te falando, Adão começou a sentir algumas coisas. Adão começou a sentir algumas dores.
Preste atenção. Algumas dores, alguns traumas de algumas coisas que não concretizaram. Talvez os planos de Adão teve que ser modulados. Talvez os planos de Adão teve que ser formalizados. Por quê? Porque já não estava mais no mesmo ambiente. Sabe a história de Noemi e Ruth? A Bíblia diz de que Noemi, eles estão em Belém. E a Bíblia diz que é uma fome enorme naquele lugar. A Bíblia diz que eles sentiram medo da fome. E de lá eles vão para Moabe. E aí a Bíblia diz que quando eles chegam em Moabe, passa um tempo, seu marido morre. Passa outro tempo, seus 2 filhos morrem. Talvez, querido, esse cenário que você está vivendo, eu falei na quinta-feira passada, é consequência de uma reação que você decidiu viver. É uma reação sendo concretizada. Olha, eu não acreditei. Olha, Rafa, eu não acredito muito. Então, sinto muito, querido. Você vai sofrer algumas coisas e talvez alguns traumas vão concretizar na tua vida. Deus também me ministrou que algumas pessoas sentem esse trauma e sentem tanto medo, acho que chega a se traumatizar. Por quê? Porque uma vez foi impulsionada a fazer algo em cima do medo. Sabe quando você é criança e você tem medo de escuro? E apaga umas luzes e fala, vai, passa, não tem nada aí. E a criança paralisa naquele lugar e ele não consegue, não vai nem para frente e nem para trás. Ele trava. E aí as pessoas começaram a dizer, anda, vai, corre. Dá aquele tabefezinho assim na cabeça do menino e fala, vai. Você precisa passar por isso. E aí, com tanto medo que ele sente, ele acaba indo, chorando, ele acaba atravessando. Mas mesmo depois que ele atravessa, ele olha para trás e ele diz, nunca mais eu volto aí. Deus ministrou meu coração de que tem muita gente assim, foi viver uma vida de traumas. O medo, ele teve que viver aquilo através do medo, e por viver aquilo ele não quer mais saber disso. É através de relacionamento. Eu conheci uma pessoa e ela me disse, ei Rafa, eu não quero ter mais filhos. Eu gerei um menino e ele morreu no meu ventre. Isso para mim foi o fim. Hoje eu tenho medo de me machucar de novo. Quando na verdade ela nem sarou ainda. Pessoas que um dia sofreram um acidente de carro. E olha para um carro hoje e fala, Deus do livre de entrar no carro de novo. Ou moto. Traumas, pessoas sentem medos hoje, porque um dia chegou em casa e viu seu pai ou sua mãe alcoolizado e era agredido. Isso gerou um medo tão grande em você que quando você vê alguém alcoolizado na rua, você começa a tremer. Eu lembro uma vez, mãe, desculpa, deve estar assistindo, mas eu lembro uma vez que minha mãe chegou no estágio da vida dela de estresse, que ela trabalhava no centro de São Paulo e ela chegava muito estressada em casa. E aí ela não tinha muita gente para conversar, muita gente para compartilhar, porque meu pai trabalhava fora. Então ela acumulava muita coisa dentro dela. Porém ela não sabia expressar aquele sentimento. Então ela ligava para a gente e falava assim, ei, quando eu chegar eu quero a casa um brinco. Eu não entendi, eu quero um brinco na casa, mas tudo bem. Eu quero a casa um brinco. E se eu chegar e não tiver, vocês vão apanhar. Durante anos, nós vivemos embaixo daquele medo. A parte mais difícil era que ela chegava em casa, ela saía passando o dedo. Atrás da TV, atrás disso.
Podia ter 99 coisas feitas, se ela chegasse em uma e não tivesse, os 3 para o quarto. E o pau fechava. E aí eu lembro que a gente ameaçava ela e falava assim: a gente vai contar para o meu pai. Ela falava assim: aí é que vocês apanham mesmo. E aí começou a colocar isso dentro de nós, sabe? E a gente estava crescendo, a gente se via traumatizado já. Porque era rotina, tinha que ser todo dia, todo dia, todo dia. E aí eu lembro que uma vez ela chegou, ela passou o dedo em um objeto lá e estava com pó, ela foi os 3 para o quarto. Aí pegou meu irmão mais velho e arrepiou. Falei, tô tranquilo. Aí pegou meu irmão mais novo, arrepiou. E aquilo queimando no meu coração. E quando ela veio para o meu lado, eu nunca agredi minha mãe, irmão. Eu nunca levantei uma mão para minha mãe. Mas quando ela veio em minha direção, que ela levantou a mão, segurei o braço dela. Eu falei, a senhora está fazendo errado. Eu falei, a senhora não deve fazer isso. Eu falei, a gente está odiando a senhora. A senhora não está colocando sentimento de amor, está colocando sentimento de ódio. A senhora está influenciando a gente a fugir de casa. Eu lembro que ela sentou, irmão, e começou a chorar. Começou a chorar, chorar. Glória a Deus, escapei dessa. Mas eu tive que lutar com o meu medo. Eu tive que bater de frente com o meu medo. Para quê, Rafa? Para que hoje eu não fosse uma criança traumatizada. Para que hoje eu não olhasse para trás e falasse, olha, eu não quero olhar na cara da minha mãe. Por quê? Porque ela é um bicho, ela me agredia. Esse é o problema da geração. Há uma geração que tem medo e não consegue lutar com o seu próprio medo. Há uma geração que está paralisada, está estagnada, não vai para frente, não vai para trás, porque um dia sofreu com a sua mãe, sofreu com seu pai, sofreu em relacionamento. E tudo isso vai crescendo dentro de nós. Todos esses traumas, esses medos, cada vez mais vai aumentando quando nós vamos alimentando e deixando eles tomar forma dentro de nós. A gente vai alimentando e vai crescendo, por quê, Rafa? Tudo que a gente alimenta, uma hora vai ter reação. Se eu alimento o meu espírito vai ficar forte, mas se eu alimento a minha alma, ela também vai ficar forte. Então, se eu alimento o meu medo, ele sempre vai crescer na minha frente, diante de mim. Aleluias. Então tudo isso cresce quando nós alimentamos. Quanto mais medo eu sinto, mais trauma eu tenho. Se eu não quebro, vai crescendo. E aí eu lembro que depois que eu enfrentei a minha mãe, não minha mãe, eu vou falar o meu medo. Quando eu enfrentei o meu medo, eu vi que as coisas começaram a acontecer em casa. Eu vi que já não era mais a mesma mulher que chegava todos os dias, Gabriel. Eu vi que não era mais aquela mulher chata, ignorante. Eu lembro que era uma mulher que chorava muito, porque eu acredito que ela se sentiu magoada, se sentiu muito constrangida com tudo que ela fazia. E aí eu comecei a conhecer a minha mãe. E aí realmente o Rafael conheceu a Dona Socorro. E aí eu comecei a reconhecer os benefícios que ela me trazia. Você nunca saberá os benefícios que você tem se não for além dos seus medos. Que benefício isso vai me trazer, mas eu não sei, eu nunca fui além, eu nunca passei disso. Ah, querido. Os grandes homens e mulheres de Deus, para ficarem marcados na história, eles precisaram bater de frente com o seu medo e enfrentar o seu próprio medo.
Acho que todos, ou a grande parte da maioria, um dia sentiu medo. Mas para marcar a história e para estar aqui hoje, gravado, para servir de referência, eles tiveram que vencer o seu medo. Sabe o que é mais interessante? Que não é diferente para nós. Para me marcar a minha história, para me marcar um tempo novo na minha vida, eu tenho que vencer algumas coisas. Eu lembro também de quando eu trabalhava em um determinado lugar, as pessoas me colocaram tanto medo e tanta pressão de que não daria certo, que não ia funcionar, que eu abri de mão um certo tempo. Eu disse, isso não é para mim não. Porque parece que a maioria está em conjunto e a maioria vence. E aquilo eu coloquei no meu coração e eu falei, cara, realmente, me colocar no medo tão grande que eu falei, Nata, não é para mim isso daí. Construção civil, esquece. Não quero, Gabriel. Só que chegou um dia assim, que a gente viveu, chegou um determinado dia que nós tivemos que passar por um processo. E eu lembro que quando nós chegamos nesse processo, eu olhei para o meu pai, eu olhei para os meus irmãos e eu falei, cara, se a gente não passar por isso, a gente não vai ser ninguém mesmo. Se a gente não passar por isso, a gente só vai ser mais um na estatística que queria e não foi. Se a gente não passar por isso, você não vai ser lembrado por ninguém. E aí eu sou um cara que sou muito ativo. Eu falo, eu tenho que ir para cima e eu vou mesmo. Aí eu falei para meu pai, vamos? Meu pai falou, demorou, meu filho. Se você falar, vamos, pastorzão. Se você falar, vamos. Se eu te contar o que Deus está fazendo na minha vida. Eu quero ter o prazer de sentar um dia com vocês e falar, olha, eu venci isso e Deus fez isso, eu venci isso e Deus fez isso, eu venci isso e Deus fez isso. Hoje eu estou usufruindo de benefícios de que um dia eu enfrentei o meu medo. A verdade é que Davi foi um homem muito de coragem. Sabe, o Davizinho foi um homem de muita coragem. Por quê, Rafa? Porque o que estava em jogo não era só a sua vida. O que estava em jogo era um reinado inteiro. O que estava em jogo era uma história. Davi sentiu medo, Rafa? Não sei, irmão. Mas eu, quando era pequeno, eu sentia medo dos mais grandes, dos mais altos. Se Davi sentiu medo ou não, eu não sei. Eu não vou saber te responder. Mas que ele enxergou o gigante de igual para igual, ele enxergou. Davi sabia, se eu não vencer, eu não vou poder reinar. E se mesmo que eu não vá lutar com ele, ele vai tomar Israel e vai levar Israel cativo. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Davi cheio do Espírito Santo, eu tenho que fazer alguma coisa. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que romper esse medo. Eu tenho que ir além disso tudo. Está dando para entender, irmão? Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo capítulo 3. Versículo 1 diz: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça tivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. Versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus chamou:
Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar onde você entra, o lugar onde você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Aqui Deus já está anunciando o clamor do povo. Tenho escutado o clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Versículo 11, Moisés disse. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Aí Deus falou para Moisés, eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Amém, querido? Deus falou tudo aquilo com Moisés. Deus trouxe uma história pesadíssima no povo. Olha, Moisés, Deus faltou pedir por favor a Moisés. Moisés, meu povo está sofrendo. Moisés, meu povo está oprimido. Moisés, eu estou escutando o clamor do meu povo. Moisés, eu preciso salvar o meu povo. Moisés olha para ele e diz, quem sou eu para entrar na presença de Faraó? Mas, irmão, se você for analisar a história, a verdade é que Moisés, ao sair do Egito, ele tinha matado um homem. Moisés saiu do Egito como um assassino. E por isso ele foi obrigado a deixar o Egito. Então, em outras línguas, Moisés está com medo de voltar para aquele lugar e ser morto. O medo de Moisés era voltar para aquele lugar e os homens prenderem e o matarem. Aí ele começa a falar com Deus, Deus, quem sou eu, Deus, para entrar na presença de Faraó? Para ser uma tradução leve, porque eu acho que Deus sabia o coração de Moisés, e Deus sabia a resposta também de Moisés. Aí Deus vem logo em seguida, e esse é o bálsamo que eu carrego para a minha vida. Deus disse a Moisés, eu estarei com você. Uma grande verdade na tua vida que precisa bradar no coração é você ter certeza que diante do teu medo está Ele, você e Deus. Diante dos teus medos, você tem que acreditar e ter a convicção de que Deus está com você. Esse é o alívio que Ele dá para o povo. O mesmo alívio Ele dá para Josué. A mesma forma Ele diz, Josué, Moisés morreu. E agora ele não está mais em nosso meio. Agora eu preciso que alguém se levante. Eu preciso colocar você agora como líder. Mas seja forte, Josué, e também seja corajoso. E há um versículo aqui, irmão, que eu quero ler. Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Está na tela? Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus,
estará com você por onde você andar. A mesma coisa que Deus disse para Moisés, Deus também diz a Josué. E a mesma coisa que ele diz para Josué, ele diz para você: eu estarei com você. Eu estarei com você. Rafa, mas você não sabe, está difícil. Deus está com você. Agora preste atenção. Deus diz: eu estarei com você, mas o nosso problema é assim como Adão, que quando sentimos medo, nós se ocultamos de Deus. A mesma coisa que Adão fez quando sentiu medo. Agora preste atenção. Adão, o primeiro homem a sentir medo, viu algo que não era para enxergar. E sabe o que aconteceu naquele dia? Até hoje, nós, quando sentimos medo, nós tentamos colocar ou identificar algumas imagens diante do nosso medo. Quando nós estamos olhando para um lugar escuro e você sente medo de passar, você automaticamente, a sua mente, automaticamente coloca coisas naquele lugar. E aí você que cria a sua própria imagem. Sim ou não? Que tem um monstro, que tem um... Sim ou não? Mulheres falam que tem barata. Então isso foi algo liberado naqueles dias. Lembra que eu falei que Adão era modelo? E tudo que Adão naquele dia passou e ele viu que não era para ver, a gente até hoje, quando sente medo, a gente começa a enxergar algumas coisas que nós não deveríamos. Abra sua Bíblia no livro de Esther. Então, até hoje, quando nós sentimos medo, enxergamos coisas que são criadas em nossa mente através da reação do medo. Amém? É só eu que, quando sinto medo, eu enxergo alguma coisinha? E aí a gente começa a enxergar e aquilo vai crescer em nossa visão. Nós sentimos medo, nós colocamos coisas na nossa mente, começamos a criar algumas coisas, e aí parece que vai crescer cada vez mais. Cada vez mais e mais vai crescendo em nossas vidas, até que se torna gigante e a gente não consegue mais parar. Sim ou não? É por isso que vem um trauma, a gente cria um bloqueio, a gente não consegue passar dali. Há um gigante, a gente não vai nem volta, a gente trava. Amém? Esther capítulo 4, versículo 1. Esther, capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, onde houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhes ordem para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim.
Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que estava o extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele mostrasse a Esté e estivesse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá tornou e relatou a Esté tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estendesse o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, Mardoqueu disse-lhe: não pense que de fato, pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única dos judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se você foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Quem sabe você não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Só até aqui, irmão. Quero tomar muito tempo. Mas a história continua. Atá vai até Esté e ele fala tudo que Mardoqueu mandou falar. Só que Esté, ela entra em um estágio de medo. E aí, quando ela sente medo, ela fala: eu vou orar, eu vou jejuar, e aí vocês mandem todos os judeus fazerem a mesma coisa. Porque depois que passar esse jejum, eu entrarei na presença do rei. Sabe qual é o problema de tudo isso, irmão? Lembra que eu falei que o medo cativa aquilo que é seu? Aquilo que é seu por direito, aquilo que Adão tinha, o medo consegue ocultar aquilo que é seu. Agora preste atenção. Esté era uma rainha. Ela estava num palácio. Ela era esposa de Xerxes naquela época. Mas ela não tinha relacionamento com ele. Esté era uma rainha. Ela vivia num palácio, mas ela não tinha nenhum reinado sobre a cidade. Esté tinha tudo para ser rainha, todo carinho, todo amor, mas ela não conhecia o amor que o rei tinha. O medo de Esté foi tão grande que ela imaginou um cenário de morte e não um cenário de amor. Vocês lembram que eu disse que nós enxergamos coisas onde não existe? Quando Esté chega diante do rei, ela esperava tudo, menos ser salva. Na cabeça de Esté passou inúmeras coisas, menos de que ele o amaria. E a Bíblia diz que quando Esté chega diante do rei, o rei estende o cetro e diz para ela: mulher, minha amada, o que te trouxe até aqui? Esté conta para ele, diz: mulher, se você pedisse metade do meu reinado, eu te dava. Ela enxergava uma coisa através do seu medo, e ela não ia usufruir do seu reinado. Sabe o que a gente faz? A mesma forma. Nós colocamos empecilhos através do nosso medo. Nós colocamos dificuldade através do nosso medo. E a gente não consegue usufruir dos benefícios que Deus já nos deu. Não é que Deus não deu, é porque a gente não sabe usufruir, irmão.
E é exatamente isso. Se Esther tivesse um relacionamento, ela saberia os benefícios que ela tinha. Se ela entendesse o lugar dela, ela saberia que ela era rainha, ela era esposa. E Deus me disse o seguinte: tem muita gente que não vive o que já foi liberado nos céus por falta de relacionamento. O reinado de Esther foi algo que foi liberado. E ela não estava usufruindo do seu reinado, André. Ela começou a usufruir do reinado quando ela enfrentou o medo e foi bater de frente com o rei. E aí começa a dar tudo certo. Então ela enxergou inúmeras coisas por conta do seu medo. Será que eu vou morrer? Será que ele vai acender o cetro? Será que eu devo fazer isso mesmo? Sabe essas perguntas que nós nos perguntamos às vezes? Será que eu devo prosseguir? Ou será que eu devo parar? Será que vai acontecer mesmo? E se alguém falar de mim? E aí a gente acaba não usufruindo daquilo que Deus já nos deu. Esther imaginou tudo, só não imaginou o quanto o rei o amava. Mais uma vez eu vou dizer, irmão, o problema nunca foi sentir medo, mas viver com medo, ser prisioneiro do medo. Depois que Esther passa por esse processo, você vai ver que Esther começa a ter voz no reinado. Ela começa a ter voz no reinado. Foi exatamente o que Deus me disse, que enquanto você não quebrar o cativeiro do medo, você não vai ter voz. Se nós não quebrarmos essas cadeias que o medo nos oprime, nos torna cativo, nós não vamos ter voz. Mateus 14, 22. Eu não sei qual foi teu medo, eu não sei como que você vive diante de cada situação que aparece em tua vida, como você administra tudo isso. Só que você sabe do teu medo, você sabe por que você está aqui hoje, e talvez foi sintomas de um medo, ou talvez você não prosseguiu por causa de um medo. Eu não sei qual é o teu medo, querido, mas eu quero te dizer uma coisa: você não pode sair da mesma forma. Você não pode sair daqui da mesma forma. Enquanto eu estou ministrando, querido, eu peço que você abra seu coração, você comece a imaginar, você comece permita ser ministrado, permita um fluir do Espírito que te leve a outra fronteira espiritual e comece a te ministrar e falar: olha, você perdeu isso por conta do seu medo. Já foi liberado nos céus e você não está usufruindo. Pastor, você tinha medo de ser pastor? Tem gente que já está com muita unção liberada, irmão. É muita unção liberada e a gente não está usufruindo. Mas o que vão falar de mim? Mas o que vão fazer? Não importa, irmão. Eu vou romper. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse diante para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância. A considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar.
quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Versículo 31. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? O que me chama a atenção nessa passagem não vamos ser hipócritas, mas é muito interessante Pedro andar sobre as águas. Mas o que é mais profundo é alguém se mover mediante a situação. É alguém não parar mediante a situação. É alguém descobrir que ela pode ir um pouco mais além. O que chama a atenção é que alguém se dispôs a ir mais além do que aquilo que era natural. Pedro, quando olha e vê que realmente que é Jesus, ele pede uma ordem: me mandas ir até o Senhor. Aí a Bíblia diz que Jesus diz: então venha. Irmão, tinha mais 11 carinhas atrás dele. Será que ninguém falou: acho que tu é louco, Pedro? Outro cochichando: acho que ele vai morrer. Daqui dessa ele não passa. Acho que o Pedrão já era agora. Eram 11 caras e um corajoso. Aí a Bíblia diz de que quando Jesus chama ele, a Bíblia diz que ele só põe o pé para fora. Irmão, parecia algo natural. Parecia algo natural. Por quê? Porque alguém se moveu mediante as situações. Alguém se moveu e não enxergou aquilo que estava acontecendo. Mas qualquer um sentiria medo, mas Pedro não. Naquele momento foi um momento de Pedro encarar o seu medo e ir até Jesus. Agora preste atenção, irmão. Pedro teve todos os motivos para não ir. Pedro estava em segurança. Pedro estava no barco, pastor. Com certeza falaram para ele não ir. Com certeza falaram para ele parar. Pedro, você está ficando louco. Por quê? Porque era surreal alguém andar sobre as águas. Pedro, você está ficando louco. Você está ouvindo vozes. Eu nem ouvi, nem sei quem falou. E o nosso problema é esse. A gente tem medo de se mover porque tem outras pessoas atrás falando. Talvez seja a tua própria família. Isso é normal. Irmão, a gente ora muito por famílias, mas às vezes os maiores ataques vêm da família mesmo. Assim foi com José. Agora preste atenção. Ele está ouvindo aquele monte de coisa e ele parou. Eu quero te dizer, irmão, que se você não parar mediante o teu medo, Deus vai começar a firmar esse solo que você está pisando. Deus vai começar a firmar esse solo que você está pisando. O que eu tenho que fazer, Rafa? Eu preciso romper. Eu preciso romper esse medo. Irmão, Deus queima muito forte no meu coração. Tem muitos ministérios aqui que estão travados. Tem muita coisa que está bloqueada aqui. Tem gente que está machucada, tem gente que está vivendo traumas do passado.
E tem medo de viver um novo relacionamento hoje. Por quê? Porque foi machucado lá atrás e tem medo de ser machucado de novo. Irmão, fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Permita ser ministrado. Pode apagar. E nesse momento você não olhe para o lado, muito menos para frente, irmão. Feche só seus olhos e permite ser ministrado. Faça um confronto consigo mesmo.